Imagine-se naquele monte, sob o sol escaldante da Judéia, testemunhando um momento que mudaria o curso da humanidade. O Filho de Deus, pregado em uma cruz, oferecendo-se como sacrifício pelos nossos pecados. Venha conosco conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. Você não vai querer perder isso. Hoje, vamos explorar a história emocionante da ressurreição de Jesus Cristo e como ela pode transformar nossas vidas de maneiras incríveis. Se você busca por esperança, redenção e um novo sentido em sua vida, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e deixe nos comentários suas reflexões sobre o que a ressurreição de Jesus significa para você. Podemos afirmar que a crucificação de Jesus é o ponto crucial das Escrituras, pois desde Gênesis 3 foi prometido um descendente que redimiria a humanidade do domínio e efeito do pecado, restaurando-nos a proximidade com Deus, como seus filhos. Em todo o Antigo Testamento encontramos profecias e símbolos sobre o Messias, sua vinda e os sofrimentos que ele enfrentaria, em obediência e por sua própria escolha. Agora, vamos nos concentrar na narrativa da crucificação de Jesus. A seguir, você encontrará sua história. A Bíblia não detalha muito a vida de Jesus antes do início de seu ministério público na Galileia. No entanto, sabemos que ele nasceu em Belém, filho de Maria e José, e cresceu em Nazaré. Seu batismo por João Batista no Rio Jordão marcou o início de seu ministério. Antes disso, o único episódio mencionado é quando, aos 12 anos, Jesus é encontrado pelos pais, discutindo com os mestres da lei no templo. Na fase adulta, Jesus era um carpinteiro, um indivíduo comum, trabalhador, e até aproximadamente os 30 anos não atraía multidões. Seu ministério teve início na Galileia, a região de sua infância, próxima a Nazaré. Naquele tempo, as cidades mais proeminentes da Galileia eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades. Contrariamente à crença popular, a Galileia não era uma área subdesenvolvida, mas sim uma região próspera, sustentada pela pesca e agricultura, o que a tornava um centro comercial dinâmico, com um constante fluxo de pessoas, bens e ideias, influenciado pela cultura romana. A população da Galileia era diversificada, composta por judeus e gentios que mantinham contato significativo com as culturas grega e romana. Essa diversidade provavelmente contribuiu para o desprezo dos judeus do sul em relação aos galileus, como mencionado em João 7, versículo 52. Durante sua vida, Jesus não cometeu nenhum pecado, o que era crucial para que ele pudesse servir como sacrifício pelo perdão dos pecados. Conforme prescrito no Antigo Testamento, o perdão dos pecados era obtido através do sacrifício de um cordeiro sem defeito, simbolizando a perfeição e a humildade de Cristo. Quando Jesus começou seu ministério, ele realizou curas e milagres por onde passava, demonstrando especial atenção aos pequenos, doentes, coxos e cegos. Ele ensinava e amava os pecadores, além de passar noites em vigília, orando e buscando comunhão com seu Pai, como registrado em Mateus 14, versículo 23. Este homem santificado, obediente e humilde, seria posteriormente condenado à tortura e crucificação. A paixão e morte de Jesus representam o supremo sacrifício de amor. Esta narrativa é uma das mais comoventes e significativas da Bíblia, testemunhando o amor incondicional de Deus pela humanidade. A história começa com a última ceia de Jesus com seus discípulos, conforme descrito em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. Durante esta ceia, Jesus compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos, instruindo-os a fazê-lo em sua memória. Logo depois, Jesus foi traído por Judas Iscariotes, um de seus seguidores, e posteriormente preso pelas autoridades religiosas e romanas. Após ser traído, Jesus se viu abandonado por seus amigos mais próximos e ficou completamente só. Ele foi levado perante o sumo sacerdote e o governador romano, Pôncio Pilatos, que o condenou à crucificação.
embora não encontrasse nele nenhum crime. A descrição da crucificação de Jesus é encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João 19. Ele foi levado ao Gólgota, onde foi crucificado junto com 2 criminosos. Jesus suportou intensos sofrimentos, sendo pregado na cruz e coroado com espinhos. Durante sua agonia, pronunciou palavras impactantes como: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. A morte de Jesus é detalhada nos mesmos evangelhos. Ele faleceu na cruz por volta das 3 horas da tarde, testemunhado por seus discípulos e outras pessoas presentes. A crucificação de Jesus foi um dos métodos mais cruéis de execução já concebidos pela humanidade. Antes de ser crucificado, Jesus foi submetido a um açoitamento brutal, onde um instrumento com pontas feitas de ossos de animais foi usado para chicoteá-lo, causando ferimentos profundos em suas costas, pernas e braços. Durante esse processo, as pontas de ossos penetravam profundamente na pele, exigindo grande força para serem retiradas e aplicadas novamente. Posteriormente, Jesus foi compelido a carregar sua própria cruz até o local da crucificação, uma tarefa extremamente exaustiva e dolorosa, especialmente considerando seu estado já debilitado e ferido. Uma vez no local, ele foi pregado na cruz por meio de cravos em suas mãos e pés, causando agonia e hemorragia. A posição na cruz dificultava a respiração, levando à asfixia e intensa dor. Na época de Jesus, a crucificação era uma forma de pena de morte reservada para escravos, criminosos e inimigos do Estado pelos romanos. Os efeitos físicos dessa tortura eram extraordinariamente dolorosos e cruéis. A posição forçada do corpo na cruz, com os braços esticados e as pernas dobradas, resultava em uma pressão contínua e intensa nas mãos e nos pés, provocando dor extrema, câimbras musculares e, eventualmente, perda de consciência. Além disso, a exposição prolongada ao sol, desidratação e condições climáticas adversas poderiam levar à exaustão, desidratação e insolação. Essa forma de tortura poderia durar de 3 a 7 dias em média, prolongando ainda mais o sofrimento do condenado. Conforme relatado na Bíblia em Mateus 27, versículo 45, desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, indicando um período de escuridão que começou ao meio-dia e durou até às 3 da tarde, enquanto Jesus estava sendo crucificado. Este evento também é mencionado em Marcos 15, versículo 33, e Lucas 23, versículo 44 e 45. Quanto ao sepultamento de Jesus, podemos encontrar os relatos em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19. José de Arimateia, membro do conselho judaico que não concordara com a condenação de Jesus, solicitou o corpo a Pilatos, que concordou em retirá-lo da cruz. José envolveu então o corpo de Jesus em um lençol de linho limpo e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha, próximo ao local da crucificação. Alguns seguidores de Jesus, incluindo Maria Madalena, observaram onde ele fora sepultado e planejaram voltar ao terceiro dia para ungir seu corpo com óleos e perfumes. Entretanto, na manhã seguinte, as autoridades judaicas solicitaram a Pilatos que colocasse guardas no túmulo para evitar que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e afirmassem sua ressurreição. Pilatos concordou e posicionou guardas no local. Conforme os relatos bíblicos, Jesus ressuscitou 3 dias após sua crucificação e morte, saindo do túmulo vazio onde havia sido sepultado. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João detalham emocionantemente a ressurreição de Jesus. Segundo o relato bíblico, no terceiro dia após a crucificação de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para ungir seu corpo com óleos perfumados. Ao chegarem, encontraram a pedra que fechava o túmulo removida, e o corpo de Jesus não estava lá. Um anjo do Senhor desceu do céu com um aspecto reluzente e vestes brancas como a neve, e removeu a pedra.
Os guardas que vigiavam o sepulcro ficaram atordoados e perderam os sentidos. As autoridades judaicas pagaram aos soldados uma boa quantia para que testemunhassem que o corpo de Jesus fora roubado por seus discípulos durante a noite. Mateus 28, versículo 12 e 13. As mulheres foram surpreendidas com a mensagem dos anjos. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, versículo 6. Elas então correram para contar aos apóstolos as boas novas. Alguns dos discípulos tiveram dificuldade em acreditar inicialmente. Mas Pedro foi ao sepulcro e encontrou apenas os lençóis de linho que envolviam o corpo de Jesus. E Lucas 24, versículo 12. Após esses eventos, Jesus realizou várias aparições após sua ressurreição, até ascender ao céu diante de muitas testemunhas. Um detalhe interessante no relato bíblico é que o anjo removeu a pedra não para permitir que Jesus saísse, mas para que as pessoas pudessem entrar e ver que o túmulo estava vazio, confirmando assim a ressurreição. Após a ressurreição, Jesus não saiu do sepulcro da mesma maneira que saiu em vida física. Sua ressurreição não foi apenas uma restauração de seu corpo físico, mas sim uma transformação de sua humanidade. Ele ressuscitou em um corpo totalmente glorificado, não mais sujeito às leis físicas nem à morte. Filipenses 3, versículo 21, Hebreus 7, versículo 16 a 24. Nenhum túmulo, pedra ou barreira poderia mais mantê-lo prisioneiro. Naquele domingo, antes do amanhecer, Jesus emergiu do túmulo como o vencedor sobre a morte e o inferno. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus vai além de um simples retorno à vida física. É a confirmação de sua divindade e a promessa da vida eterna para os que creem nele. Esse evento não apenas demonstra o poder de Deus sobre a morte, mas também revela seu amor incondicional pela humanidade, oferecendo redenção e esperança aos que o aceitam. A ressurreição de Jesus tem profundas implicações na fé cristã, servindo como base para a crença na salvação e na vida após a morte. Ela representa a vitória sobre o pecado e a reconciliação entre Deus e a humanidade, abrindo o caminho para uma relação pessoal e redentora com o Criador. Além disso, a ressurreição de Jesus inspira os cristãos a viverem uma vida de fé, esperança e amor, seguindo seu exemplo durante seu ministério terreno. É um lembrete constante do poder transformador do Evangelho e da promessa de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, aqueles que estão nele também experimentarão a ressurreição e a vida eterna. Se você foi tocado pela história da ressurreição de Jesus e deseja experimentar o poder transformador de sua vida, convido você a se juntar a nós nesta jornada de fé e esperança. Saiba que a ressurreição de Jesus não é apenas uma história antiga, mas uma realidade viva e presente, oferecendo redenção e renovação a todos que o aceitam como Senhor e Salvador. Quer descobrir mais sobre como a ressurreição de Jesus pode mudar sua vida? Inscreva-se agora no nosso canal e clique no sino para receber notificações sempre que publicarmos conteúdo novo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e deixe nos comentários suas reflexões e experiências sobre o poder transformador da ressurreição de Jesus em sua vida. Juntos vamos explorar mais sobre o amor incondicional de Deus e as promessas de vida eterna que Ele oferece por meio da ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo.